Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Lopes, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Segurança, Vazamento de Amônia com o engenheiro Marcelo Colla. Agradecemos pela sua presença e esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes da sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. E, em seguida, temos informações adicionais sobre o tema. Em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, de pesquisa de satisfação e o certificado. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar esse webinar. Agora, passo a palavra ao Marcelo para que possamos seguir com a apresentação. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, boa noite, né? Aqui já está quase de noite, boa tarde ainda. Bem-vindo a todos, né? Hoje, o nosso tema é falar sobre segurança e vazamento com amônia e de sistemas de refrigeração industrial. E junto comigo o Wesley Lupo, nosso engenheiro de campo, voltado para a aplicação do produto, também estará participando, respondendo, né, as dúvidas que tiverem surgindo através do chat, né? Então, nesse momento eu passo a palavra rapidinho só para o Wesley se apresentar pessoalmente, né, via webcam, e em sequência a gente vai dar início às apresentações aqui sobre o webinar de hoje. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Danfoss. Eu sou o Wesley Lupo, sou engenheiro de aplicação e suporte técnico aqui da Danfoss. Eu estarei aqui no suporte da apresentação do Marcelo. Então, durante a apresentação, vocês podem aí estar fazendo as perguntas no chat. Eu estarei respondendo na medida do possível aqui. E lembrando vocês que no final da apresentação, nós teremos ali um espaço para perguntas e respostas também, onde nós selecionaremos algumas perguntas mais pertinentes aqui ao assunto e falaremos ao vivo com o Marcelo para ele poder estar respondendo aí para todos, tá? Boa apresentação, Marcelo, boa sorte e abraço. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu gostaria só de apresentar a agenda do evento, né, do que nós vamos estar comentando hoje. Basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a amônia em refrigeração industrial, né, onde que normalmente ela é aplicada, sobre normas de segurança, níveis de exposição à amônia, né, níveis que normalmente é aplicado conforme as normas, né, até os limites de permanência no ambiente, por exemplo. Locais de monitoramento de vazamento, vamos tentar passar bastante assim, o conhecimento de como aplicar o produto, né, talvez ter uma ideia de posicionamento de sensores, né, locais devidamente, né. E falaremos também da nossa linha de produto, os detectores de gás, né, da linha da Danfoss, que é uma plataforma bem interessante, tem bastante novidade aí sobre esse produto, né, para conhecimento, e sobre as calibrações das células desse mesmo detector que nós iremos apresentar. Aqui ao meu lado a gente tem a nossa maleta, né, eu deixei ela aqui disponível para ter uma visualização dos nossos detectores conectados. É uma maleta que nós utilizamos aqui no nosso laboratório para treinamento e práticas, né? Normalmente o Wesley, que está aqui comigo, utiliza bastante também. E vamos dar sequência aqui. Então, sobre a amônia, né,
nós sabemos hoje que ainda, né, a amônia é um fluido que prevalece nas questões de instalações frigoríficas, né? Apesar dela ser um fluido que tem uma classificação tóxica e inflamável, né? Ela sempre vai requerer os cuidados específicos para aplicação. Né? Então, ela é um fluido que assim é identificável, né? Como propriamente a gente sabe nas instalações através do odor, né? Ele tem um auto-alarme, vamos dizer assim. Normalmente ela surge algum micro vazamento e é facilmente de detectar que existe algum ponto de vazamento ali nesse local, né? E aí fica mais fácil até a verificação do ponto efetivo onde que se encontra o vazamento. Então ela é um fluido natural, né? Não agride a camada de ozônio, tem baixo nível de praticamente zero, na verdade, né? De destruição de camada de ozônio. Então hoje ainda ela domina bastante os sistemas de refrigeração industrial. A gente tem hoje o CO2, né, entrando no mercado, forte, está como uma segunda opção que vai, a médio prazo, vai começar a aparecer instalações aí, mas no momento hoje ainda há uma preocupação, né, com as questões de vazamento de amônia. E mesmo instalações de CO2, às vezes existem sistemas que precisa ter os dois, né? Às vezes você precisa ter um brine de CO2 e a amônia ainda prevalece ali como fluido principal. Para isso, né, para a gente ter os cuidados com a amônia, né, hoje existem normas vigentes em todo mundo, em toda parte, né, cada região tem o seu segmento, a sua norma a cumprir, né. Então, para se ter uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem a ANSI e a ASHRAE, né, e na Europa a gente tem algumas normas também que dita as regras para exposição. Aqui no Brasil, né, a ABNT R16069, ela é baseada na ASHRAE 15. Né? Então, todas as regras que já são determinadas lá na ASHRAE, ela foi baseada através delas. Né? O desenvolvimento da nossa norma aqui no Brasil é baseada nessa norma dos Estados Unidos. Só um momentinho. E para as atividades insalubres, né, normalmente a NR15 é a norma que rege e dita a exposição, o nível de exposição à amônia. Né? Então nós vamos falar bastante sobre ela puxa bastante detalhes, né, para aplicação com instalações em sistemas de amônia. Então, para ambientes que existem ainda, ambientes, por exemplo, salas de corte, salas de produção, né, de carnes, existem ainda sistemas que têm o fluido ainda primário, né, que nós dizemos assim, ainda utiliza a amônia como fluido refrigerante para manter a temperatura desse ambiente. Então, para esses ambientes, a norma ela informa que os níveis não devem ultrapassar a 20 ppm. Então, se tiver um nível chegando a 20 ppm, ele tem que soar um alarme e avisar o pessoal, talvez para uma evacuação, para o pessoal sair do ambiente, como segurança, né, como um toque de segurança. Na ANSI ASHRAE, ela é um pouquinho acima, né, ela chega a 25, mas isso também é muito próximo dos 20 ppm. Para a sala de máquinas, normalmente, né, os ambientes são ambientes que têm eventuais exposições. Né? Normalmente o pessoal que trabalha em sala de máquinas sempre tem que fazer uma drenagem de óleo, uma limpeza de filtro, um reparo em um compressor, né? Ou em válvulas, por exemplo, alguma manutenção. Então já são ambientes que existe uma frequente exposição. Né? Então são ambientes que precisa ter bastante cuidado. E essa norma, ela puxa uma seção, que é a 8.12, né, ela puxa uma seção bastante importante, né, que requer pelo menos dois níveis distintos, né, dois níveis distintos de detecção. Um nível seria para um toque de acionamento de sistema de ventilação, né, ele iria acionar um sistema de ventilação,
e esse nível de alarme ele tem que estar configurado até no máximo a 1000 ppm. Né? Ele pode, claro, ser acionado antes, e assim como é em muitas instalações que nós vamos comentar um pouco mais com detalhes ali, quando a gente falar até sobre os nossos detectores. Então, são níveis que precisam ter de acionamento de emergência em casos de sistema de ventilação. Esse acionamento de emergência, só para enfatizar um pouco, né, da parte de ventilação, se você tem uma sala de máquina que tem um fluxo contínuo, ou tem um sistema de ventilação contínua, digo, 100% do tempo o sistema de ventilação funcionando, não necessariamente você precisa ter esse nível de alarme. Tá? Então, a norma também puxa uma observação a respeito dessa situação, aí, dessa exposição a 1000 ppm. E um outro nível, o segundo nível que ela cita, né, que seria o máximo de desligamento da energia. Né? Ela pede até 40.000 ppm, né? Mas normalmente até a norma da ASHRAE, ela cita em torno de 15.000 ppm. Né? 15.000 ppm está bem abaixo dos 40.000, e isso iria proteger bastante com relação à questão de explosividade da amônia. Né? Porque nesse caso aqui, quando ele pede o desligamento do sistema de energia, né, ele está assegurando para não ter nenhum tipo de inflamabilidade do produto e até atingir ponto de explosividade. Nesse caso, a norma cita também que é importante manter a ventilação ligada. Tá? Sempre que houver esse segundo alarme vigente, a ventilação não pode ser desligada, ela tem que ser controlada, vamos dizer assim, à parte, né? Ela tem que estar funcionando diretamente ali, sem parada. Como a gente comentou, né, a norma ela pede esses 2 pontos, né, de cuidados, né, com relação à ventilação e também ao sistema de corte de energia. Porém, ela não dita que você tem que seguir efetivamente os 20 ppm. Tá? Ela abre uma exceção quando se opera em salas de máquinas. Né? Ela abre uma exceção por conta da exposição que nós comentamos. Né? Sempre haverá, né, alguma manutenção, algum aumento de nível de ppm. Então, na sala de máquinas, o importante sempre é, claro, se tivesse como assegurar que nunca vai ocorrer nenhuma exposição de amônia, se mantém esse nível. Caso contrário, o pessoal costuma manter ali em torno de 100 ppm, mais ou menos. Mas, efetivamente, a preocupação maior é com relação a esses 2 níveis aqui recomendados, né? O nível máximo da ventilação e o nível máximo de desligamento de energia. Mas aqui, normalmente, em prática, né, na prática, o que nós temos visto muito em campo, o pessoal controla o ambiente de sala de máquina em torno de 50 a 100 ppm ali, como um acionamento que já se torna preocupante até para o pessoal que opera os equipamentos ali, né, os operadores das utilidades de sala de máquina. Okay? Outro ponto importante, né, que sempre surgem dúvidas é com relação aos locais de monitoramento de vazamento. Hoje os detectores, eles normalmente são posicionados sempre em relação ao fluxo de ar. Né? Isso aqui é um dos critérios que precisa sempre levar em conta. Então, como regra geral, né, um detector ele pode cobrir uma área entre 50 a 100 metros quadrados. Isso depende do espaço. Né? Se for um espaço que possui obstáculos, que tem algum canal que obstrui a circulação, por exemplo, do ar dentro da sala de máquina, o manual, né, de aplicação do produto recomenda que um detector seja instalado para uma área entre 35 e 50 metros. Tudo depende, como eu comentei, do ponto de obstrução. Se é um local livre, né, se é um local sem obstrução, que tem boa ventilação, normalmente pode ser aplicado até a uma área de 100 metros quadrados. Então, o detector ele tem um range bem amplo aqui para detecção. Tá? Então, isso é bem variável nas questões
dos ambientes, né? Quando você tem circulação de ar, sempre fica mais fácil a aplicação de um único detector por área de metro quadrado do ambiente. E as localizações, né? São dúvidas que sempre ocorrem, né? Como onde que deve ser aplicados os detectores, né? Em quais posições normalmente o pessoal recomenda. Precisa levar em conta 3 fatores, né? Um é com relação à densidade do refrigerante, né? O outro é o sistema de ventilação que nós comentamos, né? E os obstáculos também, né? Que a gente já comentou no slide anterior. Então são os 3 fatores bem relevantes aí para identificar a localização dos detectores. Normalmente, né, como a amônia é um fluido que tem uma densidade baixa, né, a tendência dela é sempre ficar superior ao ar. Né? Ela sempre vai ficar numa posição na parte superior de uma sala de máquina, por exemplo. Né? Ao contrário de um HCFC, né, de um freon, que sempre ela vai ter uma densidade maior e a tendência dela é ficar nos lugares mais baixos. Né? Então isso é uma diferença importante, né, levando em conta ao local de detecção, onde que você vai posicionar o seu detector. Para o CO2, também já é um nível que há uma densidade alta. E para o CO2 também, sempre é recomendado, né, a posição dos detectores numa parte mais baixa, né, porque ele sempre vai ter uma densidade um pouco maior, ele vai ficar nos locais na parte de baixo da sala de máquinas. Né? E nesse caso, para CO2, normalmente é recomendado que esteja numa altura em torno de 1 metro, né? 1 metro, 1,5 metro de altura, é um ponto bem considerado para a aplicação dos detectores de CO2. Tá? Se utiliza bastante, principalmente indústrias de bebidas que fabricam CO2 para engarrafar bebidas, né, cerveja, refrigerante. Eles têm as plantas, as usinas de CO2 e nesses locais próximos da onde produz, na sala de máquina, eles costumam instalar os detectores nessa parte aí. Já para amônia, em via de regra, sempre na parte superior. Tá? O pessoal costuma instalar nesses locais por ela ser mais leve. Outro fator importante, né, seria a localização. Né? Sempre tentar direcionar o fluxo, né, do ar. Né? Se tem lugares que você tem escape, né, por onde que ela vai escapar, então tem que se adotar, tem que ter uma ideia por onde que vai passar esse ar e para onde que vai ser dirigido o vazamento, né, para onde que vai ser dirigido a fuga de amônia. Às vezes tem locais que você instalar incorretamente você acaba não detectando, né? Precisa levar muito em conta isso daí. E outro fator importante, e aí requer um estudo bem aprofundado do local, é a criação de bolsas de ar. Né? Então, se houver bolsas em alguns ambientes, ele é um dos lugares bem apropriados também para conseguir fazer essa detecção. Pessoal, se tiver alguma dúvida conforme for surgindo, algum comentário importante que agregue aí a participação, até legal vocês colocarem, né? Daí a gente, com o Wesley aqui, ele pode comentar, a gente pode compartilhar também informações, ok? Detecção pontual, né, normalmente também é realizado. Aqui eu dei um exemplo de uma válvula, mas poderia ser uma bomba de amônia, né? Então, tem salas de máquinas que às vezes o local ali é um risco grande, né? Aí o pessoal acaba colocando os detectores próximos, né? Só que sempre, quando coloca detectores próximos a pontos, digamos assim, pontuais, né? Locais pontuais, onde existem válvulas, estações ou bombas, né? Propriamente, como eu comentei, precisa levar em conta também por onde que está sendo, por onde que passa o ar, né? Por onde que entra na sala de máquina, né? Porque de repente o ar entra por esse lado, não adianta você colocar o detector nessa posição, né? Você teria que inverter ela para favorecer o fluxo. Então vai passar o ar nesse sentido, você teria que posicionar o detector no sentido desse fluxo. Então são considerações importantes e isso faz parte da visualização do ambiente. Cada local requer uma análise mais
mais detalhada, mais minuciosa, né? Como a gente comentou, né? Quando tem fluxo de ar fica mais fácil, né? Você detecta ele em direção. Quando não existe, você pode às vezes ou adotar pontual ou escolher o local, por exemplo, onde que ocorre a presença de uma formação de bolsa, alguma bolha de gases que supostamente teve vazamento. Um outro ponto bacana que a gente comenta e tem se aplicado muito, né, em algumas instalações a gente tem visto, são pontos nos coletores de alívio, né, das válvulas de segurança. Então, existem sistemas de válvulas de segurança que conectam a tubulação de alívio, né, que vai para a atmosfera, e nesse ponto, é um ponto bastante interessante você ter sistema de detecção, porque você evita, às vezes, você consegue fazer uma manutenção, em teoria, preventiva de vazamento das válvulas de segurança. Começou a subir, né, ele vai mandar um sinal, né, vai receber o sinal de vazamento e você vai monitorar esse vazamento também, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem detectores hoje aplicados para essas linhas de válvulas de segurança e estão muito bem aceitos aí no mercado. Esse mesmo detector, vocês podem observar, ele possui uma célula remota, né? Então, essa célula remota ela tem um comprimento de 5 metros, né? Você pode colocar o sensor a 5 metros de distância, né? E o detector fica numa base, né? Numa parte onde você tem acesso local. Ele pode ser aplicado tanto para esse sistema de válvula de segurança como dentro de túneis de congelamento, em câmaras frias, né? Para você não deixar o detector lá dentro da câmara, né? Para não dificultar a questão de visualização ou acessibilidade dele. Ele tem esse recurso de manter a célula sensora, essa célula sensora aqui, dentro da câmara fria. Tá? E aí você consegue fazer esse monitoramento também, isso a 5 metros de distância. Tá? A gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre as células, né, para falar também, enfatizar a aplicação dela para baixas temperaturas. E também falaremos agora sobre os nossos detectores, né? A Danfoss hoje ela tem uma linha de detecção de vazamento bem avançada, né? Uma tecnologia empregada que traz bastante resultado, vamos dizer, para quem adquire, né? Para quem tem ela instalada, e alguns benefícios nós vamos citar agora. Hoje essa linha de detectores, né, que nós chamamos de GD, né, é uma linha digital, né, uma plataforma destinada para aplicações em refrigeração industrial e basicamente ela é aplicada nesses fluidos aqui, para amônia, para CO2, para halogenados, né, CFCs e HCFCs, e também para hidrocarbonetos, né, para hidrocarbonos, que seria os gases R290 e R1270. São esses gases que também o detector abrange o monitoramento de vazamento. E a Danfoss possui 3 plataformas para essa linha de produto, né? Ela possui o detector básico, né, que é uma linha mais simples, nós vamos detalhar a cada uma nos slides posteriores, né? Tem a linha Premium, né, que já são detectores que possuem maiores recursos, né, e tem diversas opções, né, opções com relés, opções com bateria, a gente vai detalhar também na sequência, e os detectores à prova de explosão, né, os RevDut, que são aplicados para áreas classificadas, né, para áreas com certificação ATEX. São detectores que também se aplicam para esses sistemas de amônia que requer cuidado para a área de explosividade, principalmente para indústrias que produzem, né? A gente tem algumas indústrias aqui no Brasil que produzem amônia, e nessas áreas às vezes tem lugares que eles classificam como explosividade e são
muito bem aplicados também, esse modelo de detector. Então aqui só para dar um overview do que é os nossos sensores, né, de como que é a plataforma. O modelo básico, ele tem a funcionalidade de simplesmente transmitir o sinal, né? Ele, por ser tratado como básico, ele não possui relés, né? A única opção a mais que nós temos nele seria um alarme sonoro e luminoso que pode ser adicionado no hardware dele, né? Praticamente um exemplo como essa célula, né? Ele vem e conecta na parte do detector, na placa do detector. Tá? Então, essa é a única diferença do modelo básico. Já o modelo Premium, nós temos diversas opções, né? Nós temos ele simples, né? Também sem display, que serve simplesmente para comunicação, porém ele internamente ele tem relés auxiliares, né? Todos eles da linha Premium possuem 3 relés auxiliares para acionamento local de algum alarme ou alguma visualização, né? Algum alarme visual também, ou sonoro, né? Você pode conectar através desses relés aqui de acionamento. Quando ela entra na linha Premium Flex, nós chamamos de Flex, aí sim ele já começa a ter uma diferença. Ele já são sensores, são detectores que possuem display. Ele já vem integrado, o seu próprio display dele já possui já na plataforma. O Premium Duplex, ele possui duas células sensoras, né, de diferente range de operação e de diferente construção, né? Normalmente, se você tem um sensor duplex, ele pode ser com célula eletroquímica ou a outra com célula semicondutora ou célula pelistora. A gente também vai falar um pouco sobre as células sensoras posteriormente. E temos o Premium Remote, né, que é o Premium que possui a célula que vai conectada à distância, né? Uma célula como essa, a gente tem um exemplo aqui, né? Só que ela tem 5 metros de cabeamento. Então você conecta essa célula na plataforma, né? No próprio hardware do detector. E esse Premium Uptime é um outro detector que nós temos, que ele possui uma bateria integrada. Então, em falta de energia, né, como é o caso do exemplo que comentamos, né, em caso de queda de energia, ou, por exemplo, um alarme de acionamento quando chega ao nível de explosividade, né, que vai ser cortada a energia do sistema, a bateria pode entrar em operação e manter o detector acionado e manter o sistema de ventilação ligado também. Então, são opções que existem também nessa plataforma de detectores. Bom, o Heavy Duty já é um detector, ele é compacto, né? Ele já vem com display integrado também, mas ele possui 2 relés somente, né? Para interligação dos alarmes que porventura a pessoa quer monitorar localmente, né? Os níveis de alarme. Então é uma plataforma bem extensa, né? Tem diversos modelos, diversas opções para aplicação dos detectores. Sobre as células, né, que nós comentamos, né, existem as células que são classificadas com sensores eletroquímicos, né, semicondutores, né, e pelistores, né, que também são chamados de catalíticos. E as células infravermelhas, né, que são também muito aplicadas. São células bem práticas na questão de substituição, né? Esse conector, por exemplo, que eu mostro aqui no vídeo, não sei se todos conseguem visualizar bem, ele conecta direto na placa do detector, né? Você tem a opção de removê-la facilmente, não precisa ter conexão através de parafuso ou algum terminal desse tipo, né? É bem fácil a questão de manusear e fazer alguma substituição. Ela é hermeticamente fechada, é um detalhe importante que ela tem, né? Ela vem com um selo, onde que envolve
todo o sistema de comunicação dela com a placa, né? E ela já vem pré-calibrada de fábrica, né? Com certificação, enfim, já pronta para ser substituída, mantendo o tempo de calibração, né? Um outro detalhe importante e legal que é bom comentar, né? A gente tem sistemas de refrigeração, né? Principalmente evaporadores, quando ocorre etapas de degelo, né? Você tem flutuação de temperatura naquele momento, né? De repente você está com a câmara fria ali em torno de menos 25, menos 30 graus, naquele local onde está instalado o sensor, e de repente, na hora do gás quente, essa temperatura sobe, né? Ela pode variar, às vezes, rapidamente de menos 25 para chegar, sei lá, menos 10, menos 15, depende do ambiente ali, onde vai formar o calor do degelo. Então, ela tem uma compensação de temperatura interna, né? Isso daqui, ela corrige, né? Ela tem a função de corrigir o sinal de envio desse nível de vazamento que pode ter na ocasião ali. Então, essa compensação, ela corrige algum nível de vazamento numa situação como essa. Qualquer oscilação de temperatura, ela consegue manter o sinal sem ter interferência, sem ter variação de leitura. Hoje, né, nós temos aqui os infravermelhos, conforme a gente comentou, né? Eles são destinados exclusivamente para aplicação com CO2, os semicondutores para fluorados, né? Os pelistores para os hidrocarbonos, né? Para os hidrocarbonetos, né? E para amônia, nós podemos utilizar os 3 modelos aqui, ó. O eletroquímico, o semicondutor e o pelistor também, tá? Então, a gente vai explicar um pouco mais sobre eles, quais são os níveis de aplicação, e isso aqui é um fator bem importante que deve se levar em conta para selecionar um detector conforme o range de ppm de vazamento que ele vai monitorar, tá? Então, a seleção ela é baseada nesses critérios que a gente vai falar aqui agora, né? Quando você vai monitorar, por exemplo, range abaixo de 5.000 ppm, para amônia, né? Nós estamos falando para amônia agora. Você pode utilizar uma célula eletroquímica, né? Na verdade, é a mais apropriada, né? Tanto para ranges abaixo de 5.000 ppm, como também para sistemas que operam abaixo de menos 30, menos 40, podendo chegar até menos 50. Então, as nossas células hoje, elas estão projetadas e capacitadas para operar em ambientes baixíssimas temperaturas, né? Até menos 50 graus ela consegue atuar facilmente, pode ser aplicada nesse range de temperatura. O semicondutor, né, que também é aplicado para os fluorados, né? O semicondutor, quando utilizado para amônia, você pode utilizar ele em ranges de monitoramento entre 1.000 a 10.000 ppm. Tá? A aplicação dele é bem indicada para níveis mais altos de vazamento, para concentrações mais altas de vazamento. E os pelistores, no nosso caso, como a gente comentou, a norma lá para desligamento de energia, normalmente o pessoal segue uma regra ali em torno de 15.000 ppm, esse sim é o mais indicado para aplicações acima de 10.000 ppm, né? Podendo chegar até 40.000 o range de aplicação dele. Então são sensores de classificação com nível de monitoramento bem alto, nível de ppm, né, de vazamento. Então são os mais apropriados. E essa regra desses 3 detectores a gente sempre tem que ter bem definida para poder selecionar o detector correto, né, o detector que você vai aplicar na sua instalação. Hoje a Danfoss, né, eu acho que a maioria dos fabricantes, né, usa muito plataformas digitais para acesso a documentos, né, acesso a especificação do produto, né. E os detectores da Danfoss, ela acompanha essa linha, tá? Nós temos, talvez para os participantes que estejam hoje, né, devam ter conhecimento, nós temos um software de selecionamento muito utilizado
para selecionar válvulas, selecionar trocadores, selecionar componentes para refrigeração comercial. É um software que engloba bastante produto na parte de seleção, que envolve refrigeração tanto industrial como comercial. E a nossa linha de detecção também faz parte dessa plataforma, né? Hoje, aqui o mapa dela, né, de acesso, você pode selecionar os seus sensores através dessa chave aqui, né? Você entra na parte de sensor suites, ele vai te abrir o modelo, né, de sensores que você quer, pode ser detectores ou pode ser sensores de temperatura. Ele tem outros menus aqui, eu só não coloquei, mas para deixar mais objetivo aqui o ponto que daria para fazer essa seleção no caso dos detectores. Tá? Quando você abre essa plataforma, ela vai abrir também um menu, né? Esse menu ele fica disponível, disponível para você configurar, né, fazer a configuração do modelo que você precisa aplicar. Então, como a gente comentou, precisa identificar qual o tipo da célula, né? Você vai lá e detecta lá, para esse range de temperatura, o mais apropriado é o semicondutor, é o eletroquímico. Então, você define no seu menu o tipo de célula, o range de monitoramento, a temperatura do seu ambiente, né? Se você quer sensor com relé, se você quer o detector com célula remota ou sinalizador incorporado também no próprio detector, existem diversas opções que vai chegar naquele overview que eu mostrei em alguns slides anteriores, né? Que vai chegar num daqueles modelos ali que está representado na nossa apresentação hoje. Então, aqui você consegue definir, né, os locais, os ranges, né, de aplicação, o tipo de gás, todo o conteúdo necessário para você chegar no detector que você precisa. Então, quando você faz esse selecionamento, né, essa parte inicial do menu, ele vai te dar algumas opções, né, que envolve aqueles pontos que você colocou como opção, né, que você precisa ter dentro daquele range. Então, tem níveis que você vai colocando e ele vai resumindo mais até o conteúdo de detectores. Às vezes ele já indica um ou dois modelos, né, fica bem fácil até escolher. No nosso caso, esse exemplo que nós demos aqui, né, ele apresentou essa opção e a gente gostaria de entender o que é, por exemplo, esse detector que tem duas células aqui, né? Para que serve, né? Por que ele tem duas células? Então, você consegue entrar dentro dele, né? Nessa mesma plataforma aqui. Ele vai te mostrar, né? Vai abrir a janela com os detalhes técnicos dele, né? A aplicação dele para amônia, né? O grau de temperatura de aplicação do local que ele pode ser aplicado, os níveis de alarme, né? No caso aqui ele chama duas células, né? Ele é um sensor duplex, né? Ele chama duas células justamente por isso, né? Ele pede uma célula para alarmes de 25 ppm, né? Ela tem, na verdade, o detector ele possui três níveis, né, de acionamento que são configuráveis. No caso aqui, ele já vem configurado de fábrica como 25 ppm, o segundo alarme com 35 e o terceiro com 15.000, se eu não estou enganado, se a minha vista não está muito fraca aqui. Então ele vem descrito ele vem configurado nesses três ranges de acionamento. Tá? É claro que ele é configurável, ele é acessível, né? A própria tela aqui, né, se vocês podem ver, ele tem teclado, né, na própria tampa, você consegue acessar e fazer a configuração, os ajustes de alteração se for preciso. Se você quer monitorar ele abaixo de 15.000, quiser colocar ele como 8.000 ppm, né, ele possibilita esse ajuste. Então, aqui você definiu um modelo até interessante, né, que entra em linha com o que nós falamos. Você pode ter um único detector que faça aquelas duas funções que a norma pede para realizar, né? Seria o monitoramento, por exemplo, de um acionamento de alarme
pessoal, né? Você poderia deixar configurado um exemplo, tá? Em torno de 100 ppm, né? Você pode alterar esse valor. Um segundo nível, acionando um sistema de ventilação, por exemplo, a 300, 400 ppm, que vai ficar bem abaixo dos 1000 ppm recomendado pela norma. E o terceiro, para desligamento de energia, né? Que aí a gente usa essa célula pelistora, né? Que você pode deixar configurado também ali em torno de 10.000, 15.000 ppm, né? Bem abaixo do nível de 40.000 ppm que a norma exige como valor mínimo, né? De acionamento ou de desligamento do sistema de segurança de energia. Então, esse software ele é bem completo, né? Ele tem uma característica bem viva para a questão de acessibilidade e determinação de quais detectores você pode utilizar. Em conjunto com esses detectores, né, a gente tem a plataforma também que monitora, né, que seria a nossa central de controle, né, a nossa central de monitoramento. Ela é uma central que possibilita a comunicação com os detectores através de rede RS485 ou também sinal analógico de 4 a 20 mA. Tá? Então, é uma central bem interessante porque ela consegue comportar até 124 detectores, tá? Conectadas a ela, sendo que 96 pode ser conectada via sinal RS485, né, Field Bus, e outras que pode ser conectada através de módulos de expansão. No caso, você pode incorporar 7 módulos de expansão, que é esse cara aqui, ó, embaixo. Esse módulo de expansão, cada um dele você pode agregar 4 detectores. Então, no total, você consegue comunicar utilizando toda a infraestrutura disponível de comunicação, tanto RS485 como analógico. Você consegue conectar essa quantidade aqui de detectores facilmente. Então, é um baita equipamento, né, um baita produto, muito bem aceito também nas instalações. Ele tem autodiagnóstico, né, do sistema, ele consegue ter todas as informações dos detectores, principalmente nós vamos falar bastante sobre esse cara aqui, ó, o RS485. Né, então ele consegue assegurar a informação interessantes do produto, né, dos detectores. Ele já vem com display, né, LCD, ele é digital aqui, você consegue ter acessibilidade muito fácil nas configurações, e possui 4 relés, né? Você pode utilizar 4 relés de saída dele para fazer monitoramento de alarme, acionamento para o pessoal lá da segurança, enfim, você consegue centralizar todas as informações nesses relés aqui, né, de acionamento. Junto com ele, né, existem alguns opcionais também que a Danfoss às vezes disponibiliza para interligação. Né? Ele tem um módulo de monitoramento de rompimento de cabos. Então, se você tiver na rede que ele está conectado a algum rompimento e tiver esse instrumento conectado, ele vai identificar qual é o número do sensor, né, que teve o rompimento ali do cabo. No caso, ele perde a comunicação e o módulo vai ser um indicador para a central, né? Ela vai indicar para a central esse rompimento. E também tem um gateway de comunicação. Então, muitas vezes o pessoal transmite esse sinal via Modbus, né? A comunicação dessa central via Modbus. Então, às vezes eles convertem também o sinal para um supervisório através desse gateway aqui, que transforma em TCP e IP. Bom, então tem esse opcional também para aplicação em sistemas de supervisório, em sistemas de monitoramento. Aqui nós temos um overview da instalação, vamos dizer assim, de um modelo integrado, né, como se integra com os módulos de expansão, né, as saídas dos relés, né, da central, que pode acionar um ventilador, pode acionar
sistema luminosos, né, alarmes sonoros, ou mesmo uma central de controle, pessoal de segurança, né, avisando que teve algum vazamento. E a rede que nós comentamos, né, que comporta 96 detectores, né. Isso numa extensão até 900 metros, tá? É bom comentar sobre essa extensão, né? Essa rede Field Bus aqui, você pode instalar ela até 900 metros de distância, né? O comprimento da instalação, ela pode ser bem grande, né? Você pode expandir bastante o seu sistema também. Okay? Então aqui são alguns exemplos, né? E alguns posicionamentos, né? Você pode ter de repente detectores locais, né? Isso em sala de máquina é bem utilizado, que tenha o seu próprio relé, né? Que não dependa somente da central, mas que tenha o seu próprio relé para acionamento lá, como a gente comentou, do sistema de ventilação ou do alarme que vai fazer o desligamento da energia. A diferença, né, que é importante comentar, né? A gente falou que iria falar bastante sobre o Modbus, o RS485, né? É importante sempre comentar essas diferenças, né? Para se ter uma ideia, a nossa centralzinha, né, se hoje você fosse ligar o seu sistema numa rede de 4 a 20 miliamperes, né, de comunicação analógica, a nossa central comporta, né? Você pode ligar até 32 detectores nela, direto só com sinal de 4 a 20. Tá? Essa é uma limitação de número de quantidade. Mas, normalmente, quando você utiliza esse tipo de solução, você precisa ter uma extensão maior de cabeamento. Né? A gente diz extensão maior de cabeamento não só em comprimentos, mas eu digo a questão de quantidades de cabos. Né? Vocês podem notar aqui, nesse exemplo, você precisa ter vários pares de cabo para fazer a comunicação, seja com a nossa central, ou seja, por exemplo, num sistema que você tem aí, que é chamado de supervisório. Né? Normalmente, supervisório ele tem a base de um PLC de controle que recebe cada sinal. Então, vamos dizer assim, cada sinal você precisa mandar através de um cabo. Então, imagine a quantidade de cabos que você tem que mandar para o seu sistema e também as múltiplas entradas analógicas que você tem que disponibilizar no seu PLC para receber esses sinais. Então, isso são comparativos que é importante a gente citar, porque hoje a nossa central, né, ela consegue fazer isso tudo em rede, né? Então em serial, em um único cabo, né, você consegue enviar ele em série para todos os detectores, né, para todos os detectores, e eles se comunicam e mandam um único sinal para o seu controlador, para a sua central de controle. Tá? É possível ligar também direto no PLC através dessa comunicação? É possível. Né? O pessoal hoje tem aplicação também que desenvolve o hardware para receber o sinal RS485 e ele é aberto. Né? Você consegue configurar os números de detectores, a numeração dos detectores que vai ser monitorado e consegue em cada nó, né, que nós chamamos, cada nó, você consegue enviar para o seu PLC. Isso daqui gera uma grande economia na infraestrutura de instalação, tá? Sem contar outras situações, né? Comparando agora, né, também. Quando você tem sistemas analógicos e cabeamentos à distância extenso, né, você tem que tomar muito cuidado por onde vai passar todos os cabos, né? Vamos dizer aqui, a gente tem uma estrutura mostrando 4 detectores, mas de repente você pode ter uma estrutura com mais de 20, 30 detectores numa indústria, né? Você vai monitorar diversos pontos, câmara fria, vai monitorar a estação de válvula, piso técnico, vários ambientes. Então, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado com a questão de ruído, né? Ruído que eu digo é ruído elétrico. Você acaba, às vezes, com essa situação aqui, quebrando o sinal, né? Você tendo ruído na instalação, você acaba não tendo uma leitura segura de comunicação via esse sistema
4 a 20, ok? Então são diferenças que hoje precisa ser levado em conta, né? Isso é muito bem aceito nas novas instalações, principalmente quando o pessoal faz um projeto novo, né? Vale a pena avaliar, né, o tipo de estrutura, né, de infraestrutura que você vai adotar para a ligação dos seus detectores. Então, só enfatizando, os nossos detectores, ele possui essa comunicação, é um protocolo aberto, tá? Ele vem configurado em numeração número 1, todos eles. Então, para você fazer a configuração de cada um, você determina o ambiente, né? E aí você define a numeração número 1, número 2, até o número 96, né? Conforme a gente comentou. E, além do que, ele transmite todas as informações, né? Os nossos detectores, quando opera em rede RS485, ele tem esse diferencial também. Ele não vai mandar só o sinal de vazamento, né? Só o sinal de monitoramento do ppm. Ele vai mandar também um sinal de comunicação, né? Que nós vamos enfatizar um pouco com mais detalhe sobre eles, né? Hoje os detectores, os nossos detectores, na verdade, ele tem um acesso que você configura o tempo de manutenção que você precisa ter posterior à colocação dele em operação. Né? Então você pode definir lá, range de 1 ano e meio, depende do modelo da célula, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe na sequência do slide, mas você pode definir isso daí. Então quando chegar nesse ponto, né, ele vai mandar um sinal. Então todas essas comunicações que ele tem internamente, ele vai mandar o sinal para o controlador informando, olha, chegou na minha época de fazer a manutenção, chegou na minha época de fazer a calibração, né? Já deu 1 ano de operação. Então, esse tipo de comunicação, através de rede, é possível, tá? Do contrário, o modelo com comunicação analógica, você simplesmente vai comunicar o sinal de vazamento, né? Um sinal mais simples de comunicação. Você não aproveita tanto o recurso, né, que você tem nos detectores, ok? Então isso gera bastante resultado aí na aplicação para o pessoal aí que tem optado por essa solução. Uma outra solução bacana que a gente tem comentado, né, e hoje a gente sabe que já existe bastante instalado, né, são os nossos controladores de temperatura, né? Nossos controladores de temperatura modelo EKE 400, eles servem não só para controle, por exemplo, de um sistema de injeção de líquido, né, motorizado, como também serve para controlar estações de válvulas. E ele tem uma abertura, né, para você conectar o sinal de um detector. Então você pode, muitas vezes, quem já tem esse produto instalado, ele tem essa opção de fazer essa conexão, né? E essa informação que ele vai mandar para o controlador, quando o controlador está conectado com o sistema de operação, né, lá do supervisório, ele também vai receber as informações se está ocorrendo algum vazamento ou não naquele ambiente, né? Então você tem essa opção também, de repente você tem um piso técnico, quer fazer um monitoramento paralelo, vamos dizer assim, né, para que a operação fique ligada com a questão de vazamento, você tem essa opção de conectar o detector junto com o nosso controlador, tá? Só que isso tem que deixar bem claro, tá? Isso é apenas um monitoramento, porque hoje as normas de detecção, ela exige que tenha sistema de detecção separados, né? Quando a gente fala sistema de detecção separados, que ele esteja individual, né? Que ele não seja um sistema de controle operacional. Tá? Então, esses somente são recursos adicionais que a gente colocou na apresentação para enfatizar também um pouco do que normalmente o pessoal às vezes tem já instalado e fala, poxa, eu não sabia disso. E pode ser aproveitado e pode ser usufruído desse recurso aqui de conectar um detector junto com o nosso controlador, tá? Para esse modelo aqui, o EKE 400.
Com relação às células de calibração, né, na verdade com a parte de calibração das células de detecção, também são outros pontos, né, que a gente comenta bastante para demonstrar o nosso detector, né? São recursos bastante interessantes, né? Normalmente existem muitas dúvidas. Qual que é a frequência de calibração de uma célula, né? Isso depende de vários fatores, né? Normalmente se seguem as normas, né? São requisitos baseados em normas, intervalos de calibração recomendado pelo fabricante e também propriamente a vida útil da célula, né? No nosso caso, a gente consegue até monitorar a vida útil da célula que a gente tem aqui. Tá? Essa célula que eu estou mostrando no vídeo aqui, ela tem um chip integrado, né? E ela mostra, eu vou detalhar mais na apresentação, em alguns slides posteriores aí, ela mostra qual que é a porcentagem de sensibilidade que ela possui ainda, né? Então você consegue facilmente, sempre quando for fazer uma calibração, tomar nota, né, e montar um relatório de acompanhamento para prever uma eventual substituição a médio ou a longo prazo. Você pode, às vezes, estender a aplicação dela também. Então, hoje, via de regra, né, hoje os tempos estimados, né, normalmente, de vida útil que nós temos aqui para células semicondutoras é acima de 5 anos. Né? Ela pode durar em torno de 5 anos. É claro, tudo depende muito do que nós falamos, né? Exposição, né, da célula a vazamentos ou a frequência que ela está conectada. Né? Intervalos de calibração em torno de 1 ano é recomendado e também é recomendado sempre realizar testes a cada ano. Os nossos detectores têm também um recurso interessante. Internamente, ele tem um botão que você consegue fazer testes, né? São testes locais que você consegue fazer o acionamento da célula para fazer ele acionar o detector. Então, existe um BUP ali para conseguir fazer esse tipo de teste. As células eletroquímicas, ela já possuem uma vida já estimada em torno de 2 anos, né? Próximo de 2 anos. Os intervalos são os mesmos, tá? Normalmente, o que difere de intervalos de manutenção são os infravermelhos mais aplicados para CO2. Né? Esses detectores aqui, ele tem uma vida estimada de 15 anos e ele pode ser recomendado a sua calibração a cada 5 anos. Okay? Os pelistores, ele requer um pouco mais de calibração com mais frequência, né? Pelo menos 2 vezes por ano, por conta que ele tem uma célula um pouco mais delicada, né? Ele acaba, às vezes, se saturando muito facilmente quando está exposto a vazamentos. Aqui tem esse diferencial que eu comentei anterior, né? Que é o chip que vai dentro da nossa célula, né? Quando você vai fazer a calibração, né? Você consegue monitorar a sensibilidade dela. Ela te indica, né? É um indicativo de como que está a célula no momento da calibração. Então, a cada calibração, né, a vida útil ela vai ser determinada, né, pela condição do local que você tem, né, qual que é a frequência de exposição. E isso daqui, quando você consegue medir, quando você vai realizar a calibração da célula. Então, cada calibração ela vai te indicar, essa foi a primeira calibração, você tem 90% de sensibilidade ainda. Então, é uma célula que está praticamente nova. Isso daqui vai criando, vamos dizer assim, um histórico, né, e gerando um relatório propriamente para vocês terem como programação para a questão de manutenção. É bem interessante esse recurso e se torna bem proveitoso na prática, né, vamos dizer, para o pessoal que trabalha com as manutenções. Outro recurso que nós falamos anteriormente e estamos detalhando aqui é a questão de operação em números de dias. Né? Você configura durante o startup o tempo que você vai receber, o tempo que ela vai operar, né? E posteriormente você vai receber um sinal de que chegou ao tempo da época de manutenção dela. Então consegue criar um roteiro para cada detector
né, em número de dias de aplicação, ele conta regressivamente, né, e aí quando chegar nesse número de dias, o detector vai mandar um sinal para a central, né, dizendo que aquele número de detector, aquele modelo de detector, ele chegou na época de calibração. Isso é um recurso bem interessante para os cuidados preventivos com relação ao monitoramento de vazamento. Existem duas opções, né? As questões de calibrações hoje, existem duas opções para você atender, né? Um seria a substituição da célula completa, né? Que no nosso caso é fornecido a célula já com certificação. Um detalhe bacana de comentar é que a célula ela vem com esse cap, né? Ela vem hermeticamente fechada. Então, dentro da caixa ela cria um vácuo, então ela não fica exposta, né? Você pode armazenar ela durante algum tempo, né? É claro que sempre é importante utilizar, então logo não vai deixar também 5 anos uma célula parada, que às vezes isso também já não vai te garantir o funcionamento dela. Mas a médio prazo você consegue mantê-la em estoque como segurança, né? Ela selada, né? Então ela já vem com certificado e bem protegida para você fazer a instalação posterior quando você vai utilizar. E a outra situação é a questão de atender, por exemplo, os requisitos, né? Seria a realização de calibração, né, efetiva. Já tem empresas qualificadas para isso, né, para fazer calibração em bancada, e tem empresas também grandes, vamos dizer assim, que já possuem, junto com o seu pessoal de instrumentação, os recursos, né, que você precisa ter, que seria a parte do regulador, né, de fluxo e também do cilindro de gás. Okay? Quando você aplica esse tipo de procedimento para realizar nova calibração e certificação, sempre é importante ter esse cilindro calibrado de acordo com o ppm, né, que você vai fazer o ajuste. Então vamos dar um exemplo assim. Você tem um detector que mede de 0 a 100 ppm. Então você pode ter um cilindro calibrado em torno de 50 ppm, né? E quando você vai fazer a calibração, voltando no slide anterior, aqui, ó, esse slide aqui, você consegue fazer a simulação, né? Ele vai mandar efetivamente esses 50 ppm e você vai conseguir ajustar via teclado no detector, né? Vai conseguir calibrar a sua célula. Uma opção também interessante que agrega, né, a questão de calibração das nossas células sensoras é que você não necessariamente precisa tirar o seu detector completo para mandar no laboratório, né? Se você tiver um detector reserva, por exemplo, você pode aproveitar o próprio hardware dele, mandar a célula junto com esse detector que está do lado de fora e ele consegue fazer a calibração da célula, tá? Ele não faz a calibração do hardware do detector, ele faz a calibração da célula. Então você pode desconectar ela do seu detector e mandar para o laboratório para fazer a calibração. Okay? Então é importante também, até um detalhe, todos os detectores novos, ele vem com esse selo, né, essa selagem aqui, né? Então é importante, às vezes, quando você recebê-lo, você guardar esse selo, que ele vai servir também como uma ferramenta, né? Você pode, quando você precisar mandar a célula sensora, você pode guardar ela, quando ela voltar da calibração, você pode guardar ela no seu estoque. Bom, então é um recurso bem interessante também. Outro detalhe importante, né, que nós comentamos, né, além do que nós falamos aqui do cilindro calibrado, né, e a válvula reguladora de fluxo, seria os dois opcionais que a Danfoss tem para tal situação, né, para tal calibração. Você precisa ter 2 modelos de adaptador de calibração, né? Isso depende muito da célula. Se for uma célula como essa de plástico, você pode utilizar esse detector aqui, esse conector, né, esse adaptador simples aqui, né?
ele vai ser conectado na válvula reguladora. Se você tiver uma célula, por exemplo, de aço inox como essa, aí você precisa ter esse tipo de adaptador para fazer a calibração dela. É necessário porque esse cara aqui, esse conector, ele tem um orifício, né? E ele regula efetivamente o fluxo que vai passar de amônia, né? Quando você abre a regulagem do gás, né? O nível de ppm da garrafa, por exemplo, que a gente havia comentado, se ele for de 50 ppm, ele vai mandar os 50 ppm e o fluxo que vai passar por ele vai ser bem brando, né? Ele não vai gerar um choque, um golpe, por exemplo, na célula, né? Na face da célula aqui, ela não vai receber um golpe de amônia durante o procedimento de calibração. E a ferramenta que nós recomendamos, a Service Tool, né? Que eu tenho uma aqui também, para demonstração, ela é uma ferramenta que conecta, né, no próprio detector, no próprio hardware, e ela normalmente é aplicada para detectores que não possuem a tela disponível, né, quando ele vem sem tela, que é o caso desse cara aqui que a gente está demonstrando aqui na nossa maleta, né? E você conecta ele via essa ferramenta para fazer a calibração ou a conexão dos números, né, que a gente comentou lá, dos números seriais de comunicação para definir cada detector. Então são itens que são necessários, né, é importante para a aplicação junto com a nossa linha de detecção. Eu diria que esse cara aqui, essa ferramenta de serviço é bem importante quando você não tem detector com display. Outros detalhes, né, que nós temos, né, na nossa plataforma, e a gente já está chegando no final da nossa apresentação, e são as questões de documentações, né? Hoje a Danfoss ela tem esse site aqui que chama GBIR da Danfoss, né? Você consegue acessar todas as documentações. Lá nós temos vídeos de calibração, manuais, né, do usuário, manuais de aplicação, e também você pode acessar todas as informações na própria tampa, né? Aqui a gente tem um detalhe com código QR Code, né? Muito conhecido aí. Você consegue baixar todos os manuais, né? Através desse QR Code aqui você consegue baixar manual de instalação, manual do usuário, datasheet do produto, né? A aplicação vai ter detalhes lá daquele overview que a gente demonstrou sobre os detectores e as aplicações de células, né? E tem os vídeos também instrutivos, né? Que são os vídeos para calibração, os vídeos para configuração, né? Quando você precisa fazer alguma configuração da numeração dele, né? Ele mostra passo a passo cada ponto que você precisa fazer para deixar o seu instrumento pronto para funcionamento. Bom, pessoal, a apresentação acho que até se estendeu um pouco, né? A gente já tem quase uma hora aí de apresentação e chegamos ao final. Eu agradeço bastante aí a presença de vocês e queria ver com o Wesley como que estão aí. Eu acho que deve ter tido bastante questões aí, não sei se puder falar, Wesley. Deixa eu só cortar meu áudio. Pessoal, teve bastante questões sim, Marcelo, aqui do pessoal. O pessoal interagiu bastante, foi bacana. Algumas questões eu já respondi aqui via chat, porém as questões que não conseguirmos responder aqui, estaremos respondendo posteriormente por e-mail, tá? Para facilitar, o nosso tempo está um pouco curto aqui, a gente está um pouco atrasado, mas eu selecionei aqui umas questões aqui que acho que foram as mais comuns aqui entre as perguntas, tá? Uma pergunta bacana, Marcelo, eles perguntam qual é a célula mais utilizada para sistema de amônia. Para sistema de amônia, como a gente comentou, né? Normalmente o que mais se utiliza são as eletroquímicas e as semicondutoras, né? Pode ser utilizada também a pelistora para níveis bem altos, né? Como 15.000 ppm até 40.000, mas basicamente para uma rede, né, de comunicação, uma rede de monitoramento, se utiliza muito a eletroquímica. A mais apropriada mesmo é a eletroquímica,
até mesmo para chamar um detalhe que talvez eu não tenha comentado na apresentação. A diferença da eletroquímica para semicondutor é que ela possui uma sensibilidade dedicada à amônia, né? A semicondutora ela já sofre algumas interferências, por exemplo, se você tiver algum monóxido de carbono, de um escape, de uma caldeira ou de uma sala, por exemplo, de despacho de produtos, né, de anticâmara, às vezes você tem um escape dos escapamentos de caminhões, né, aqueles gases ali de CO2, e ela acaba sendo afetada. Então, hoje, a mais apropriada para identificar realmente a amônia é a eletroquímica. Mas, assim, voltando a comentar, né, a gente tem que estar sempre atento para os ranges de ppms para a aplicação de cada uma delas, né, para os ambientes que ela vai monitorar em cima do range. Não, perfeito. Outra pergunta interessante, o cara ele comenta aqui que na planta dele ele já tem outros detectores instalados de outro fabricante. E a comunicação lá é de 4 a 20, que ele tem um supervisório já dedicado para esses detectores. Ele quer saber se pode remover um, substituir por um Danfoss, por exemplo, um específico na planta dele. Sim, se for sinal 4 a 20, sim. A gente consegue disponibilizar, é possível sim instalar o nosso detector na rede já existente. É bem simples. É sinal, né? 4 a 20 é padrão dos detectores, então consegue sim fazer essa comunicação. Esse mesmo rapaz, ele pergunta que ele tem 4 a 20 lá instalado, ele perguntou se você tem uma ideia de qual a diferença de custo de instalação referente a uma rede Modbus e colocar o sistema 4 a 20. Como que isso impacta ali no custo? Você tem uma ideia de diferença de preço? Hoje assim, preço, valor físico mesmo, a gente não consegue expressar por conta de depender um pouco do formato da instalação, né? Tem instalações, às vezes, um exemplo até que surgiu recente, é uma instalação com 20, 25 detectores, né? A gente pediu até para ter uma ideia de como seria uma diferença de custo de infraestrutura, né? A gente demonstrou ali a questão dos cabeamentos, né? Que você tem que gastar cabo a mais para envio, para fazer a comunicação, cartões, por exemplo, do supervisório, do PLC, né? Então, chegaram a sinalizar para uma quantidade ali em torno de 20 a 25 detectores, em torno de 15 a 30%, né? Isso depende muito do tamanho, né? Às vezes você tem uma extensão muito longa, você vai gastar mais em cabo, né? Você vai ter mais infraestrutura elétrica e aí vai onerar um pouco mais o seu projeto. Mas, em via de regra, gira em torno de 15% a 30% ali. O pessoal a gente tem feito algumas análises, sempre pergunta isso daí. E é um diferencial importante na hora da definição, né? Na hora que você vai implantar o seu sistema de detecção, é importante levar em conta essas duas soluções, né? E outros detalhes que a gente falou, né? Hoje, a comunicação 4 a 20, ela está bem suscetível a ter exposição a sinal de ruído elétrico, né? E você acaba, às vezes, não tendo a leitura correta em algum momento de um eventual vazamento também, se tiver esse tipo de situação aí de exposição a ruídos elétricos. Então, essas são as principais diferenças, né, hoje que nós temos aí. Bom, para finalizar aqui, Marcelo, eu vou pegar mais uma aqui. Eu acho que você até falou na apresentação, mas vale reforçar, né? Qual é a vantagem de você saber a sensibilidade da célula ali no momento da calibração? A principal, né, o recurso que você tem ali em cima disso é a questão de você sempre vai enfatizar isso daí, foi boa pergunta, né, para a gente reforçar, né? Essa sensibilidade sempre é medida quando você realiza o procedimento de calibração, né? Você tem lá o seu cilindro calibrado, você tem lá a sua reguladora, então naquele momento é a hora que você consegue visualizar essa sensibilidade. Então, o principal benefício que eu diria seria você ter um monitoramento e uma previsibilidade de quando você vai talvez poder substituí-la, né?
Então, você às vezes pode entender que naquele ambiente lá, vamos imaginar a sala de máquina, como a gente comentou no início, que é um lugar que tem bastante exposição à amônia. Naquele ambiente ali, normalmente a célula vai ter uma vida útil um pouco mais curta. Então, ali quando você faz a calibração, você já consegue definir, poxa, já está chegando próximo dos 30%. É até um detalhe importante que eu deixei passar. Quando ela chega a 30%, ela crava nos 30%. Então, no nosso manual, ela recomenda, olha, já é hora de trocar a célula. Ela vai viver mais? Ela vai conseguir fazer leitura? Vai. Vai chegar uma hora que ela vai morrer, mas vai continuar mostrando ali os 30%. Então, às vezes, já veio consulta, poxa, mas ela está mostrando ainda 30% de sensibilidade. Mas o nosso manual, ele deixa bem claro, chegou a 30%, ela vai continuar a ler, mas em algum momento, quando secar a parte química dela, né, quando a gente fala de sensores eletroquímicos, principalmente, ela vai parar de fazer a leitura. Então, aí nesse momento, sempre quando estiver perto ali dos 40%, chegando nos 30%, é recomendado já o pessoal ter uma previsibilidade. Então, o principal benefício seria esse mesmo, né? Você ter essa questão preventiva e ter um mapeamento, né, de toda a sua instalação, de como que está todas as suas células. Bom, Marcelo, bacana. Acho que as principais foram essas perguntas. E eu fico por aqui. Agradeço a todo mundo aí pela participação, tá? Legal. No mudo aqui. Legal, eu agradeço também a participação de todos. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso suporte de marketing, vai dar mais alguns detalhes, né, sobre a parte final da nossa apresentação. Fico bastante contente de ter bastante gente participando, né, e creio que, assim, eventuais dúvidas que possam surgir, né, a Danfoss ela tem um canal aberto, né, através da nossa equipe de vendas, tem nosso canal de distribuição também que atua fortemente na parte de suporte a vender os nossos produtos, sistemas de detectores também. Nós temos também esses braços que podem nos auxiliar, mas a Danfoss está aqui, né, para poder auxiliar no seu projeto, no que tiver em dúvida posteriormente, é só entrar em contato conosco aqui. Bom, fica um abraço, agradeço a presença de todos aí. É isso aí, muito obrigado, Marcelo, Wesley. Vocês apresentaram aí um conteúdo muito interessante e esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês, nossa audiência que está nos assistindo agora. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los, né, a nos seguirem em nossas redes sociais da Danfoss. Então, vocês podem ver aí na tela. Também os convidamos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, buscando Revista Solutions na pesquisa, vocês também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver os casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site, apontem a câmera no celular do QR Code ao lado, ou caso prefiram, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e vocês poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars que quiserem. Para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. E aproveito a oportunidade para anunciar que vem aí mais uma novidade da Danfoss. Aguardem. Novamente, agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar nos próximos webinars. Até logo.